O CPC 2015 inovou com a tutela que chamamos de tutela em caráter antecedente. Quer dizer o quê? Que o autor, em simples petição, pode conseguir o bem da vida sem todo aquele processo, né? Sem processo exauriente como estamos acostumados. Ele consegue a cognição sumária, ou seja, o juiz decide ali sem analisar tudo, decide, claro, através das provas acostadas, que demonstram ali uma probabilidade do direito e também os riscos que o autor e os danos que ele pode sofrer caso não consiga aquele bem de imediato. Então, bom, é basicamente esse o instituto. O autor consegue o bem da vida ali antecipadamente e sem processo. O CPC trouxe também o meio do réu antagonizar isso, tá? Então diz o seguinte aqui no artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Esse estável quer dizer o quê? Basicamente que o juiz concedeu a tutela para o autor, ela só vai ser revogada lá na sentença. O réu não poderá mais fazer com que ela seja revogada, até que venha a cognição exauriente, ou seja, o processo seja apreciado por inteiro. Veja que a lei é bem clara em dizer que, se não for interposto o respectivo recurso, vai haver a estabilização. Bom, eu pesquisando mais a fundo, consegui encontrar algumas decisões do STJ sobre esse assunto. E aí temos divergências entre a primeira turma e a terceira e a quarta turmas do STJ. Para a primeira turma do STJ, a tutela se estabiliza caso não tenha o agravo de instrumento. É somente nesse caso, conforme está na lei. E faz aqui uma diferenciação, né, entre contestação e agravo de instrumento. A contestação demonstra resistência em relação à tutela desaliente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão preferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis. Então, para a primeira turma, a contestação ela vai conseguir derrubar a tutela, mas nesse processo completo, exauriente. Já o agravo de instrumento, ele tem essa força de derrubar a tutela concedida antes mesmo da sentença. E é tão somente nesses casos, como diz a lei. A contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado, o agravo de instrumento. Bom, na terceira turma e na quarta turma, temos uma visão mais flexível do assunto. Então, a questão aqui é o seguinte: juízo de primeiro grau que revogou a decisão concessiva da tutela após a apresentação da contestação pelo réu. Então, para a terceira turma, a estabilização ela fica impossível caso o réu tenha contestado. Veja que a lei diz que tem que interpor agravo de instrumento. Então, é uma decisão contrária ao que o legislador pôs no código. Continuando aqui. Para eles, através de uma interpretação sistemática e teleológica, ou seja, finalística, o fim da lei, assim, olhando ela por inteiro, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. Atentem-se a essa questão aqui, se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. Na quarta turma, a mesma coisa. A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante contestação. Então veja que a terceira e quarta turmas, elas contrariam muito claramente o que diz a lei, através de uma interpretação sistemática e teleológica. Só que é importante a gente olhar o seguinte, que eu pesquisando consegui enxergar no livro chamado Processo Civil e Seguro. É um livro que tem vários artigos reunidos, e ali dentro de um desses artigos tem a informação de que na tramitação legislativa do Código do CPC 15, discutiu-se a respeito do tema, tendo-se proposto que o artigo 304 fizesse referência à impugnação, redação que não prevaleceu, sendo promulgado o texto legal com referência estrita a recurso, cujo sentido técnico-processual é indene de dúvidas, ou seja, o legislador debateu sobre isso e quis escolher o recurso para desestabilizar a tutela antecedente, mas mesmo assim as cortes superiores ignoram através de um tipo de interpretação teleológica e sistemática, o que eu não concordo, justamente porque, nesse caso aqui,
a intenção do legislador foi de restringir essa desestabilização através do recurso de agravo de instrumento. Então, para o réu que se defende de uma tutela já concedida nessa questão da tutela antecedente, é mais prudente que ele faça a contestação e também que ele faça o agravo de instrumento, justamente porque, digamos que ele venha a cair na primeira turma que entende que somente o agravo de instrumento que faz desestabilizar a tutela concedida, tá? Bom, era basicamente isso. Se você gostou dessa informação, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.